Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje para fazermos as correções do livro didático de vocês, página 32 a 34, sobre o assunto, o gênero textual anúncio institucional. E na página 31, nós temos o anúncio para respondermos as seguintes páginas aí. O anúncio diz o seguinte: você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com seus órgãos. E aí, nós temos o slogan aqui no lado direito que diz: doe órgãos, salve vidas. E o nome da instituição aqui do lado, ok? Vamos para a interpretação. A questão diz o seguinte: um texto é produzido por um enunciador com determinado propósito e se dirige a um interlocutor. A. Esse texto tem como objetivo vender um produto? Justifique sua resposta. O objetivo dessa peça publicitária é incentivar a doação de órgãos, porque, como já sabemos, o anúncio institucional ele não tem como objetivo vender um produto, e sim convencer o leitor, persuadir o leitor a adotar um determinado comportamento, não é isso? Letra B. A letra B diz o seguinte: qual é o público que essa peça publicitária visa atingir? Visa a população em geral, ok? C. Quem é o responsável pelo enunciador? É a ATXBA, que é a Associação de Pacientes Transplantados da Bahia. Tá lá, aqui, ó, no ladinho direito, é o nome da instituição. Pessoal, letra D é uma pesquisa sobre a instituição que produziu o anúncio. Você vai pesquisar, né, explicar qual é o interesse dela em defender a ideia proposta na peça publicitária. Essa daí você vai fazer sozinho, pesquisar e me mandar para o e-mail, tá certo? Para o meu e-mail, ok? Atividadezinha aí é para você me mandar. Letra E diz o seguinte: o anúncio contém um número de telefone e um endereço eletrônico. A que se refere esses dados e por que eles são apresentados? Então, se o leitor tiver dúvidas sobre a doação de órgãos, pode entrar em contato com a TXBA por telefone ou consultar o site, né? Caso ele queira informação mais precisa. 2. A 2 diz o seguinte: relê o texto verbal do anúncio, que diz assim: você sempre doou o que não lhe servia mais, faça o mesmo com seus órgãos. Então, em que pessoa e número os verbos destacados estão conjugados? Qual é o sujeito das orações? Primeiro, em que pessoa e número? Observe aí. Você, que aparece na primeira oração, você sempre doou, você, sujeito, está em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, observe aí a outra oração aí. Faça o mesmo com seus órgãos. Faça quem? Você. Então, as duas orações estão na terceira, os verbos das duas orações estão conjugados na terceira pessoa do singular. Aí outra pergunta é: qual é o sujeito das orações? Então, o sujeito da primeira oração, aliás, das duas orações, o sujeito é você. Agora, vale salientar que da primeira oração a gente consegue ver o sujeito aí na oração, que é sujeito você, sujeito simples, né? Você sempre doou. Quem doou? Você. Então, você é o sujeito da oração e é o sujeito simples. Porém, na segunda oração, faça o mesmo com seus órgãos. Faça quem? Você. Mas o sujeito aí está oculto, não é isso? A gente consegue identificar o sujeito, porém ele não aparece na oração. Sujeito oculto, você, ok? Sujeito oculto. Então, sujeito simples na primeira oração, sujeito oculto na segunda. Letra B. Qual das características do gênero anúncio a flexão verbal indicada do item anterior está diretamente relacionada? A conversa informal, a conversa com o leitor, não é isso? A conversa com o leitor é a resposta correta. 3, questão 3. Além do texto verbal,
principal, o slogan é um elemento característico desse gênero textual, né? Na aula passada eu falei sobre o slogan. É aquela frasezinha pequena, aquela frase pequena, porém bem impactante, que fica lá, né, na cabecinha do leitor, da pessoa que eu quero persuadir. Então, como é o slogan da campanha da qual o anúncio faz parte? Doe órgãos, salve vidas. Esse é o slogan. Letra B. Quais os verbos empregados no slogan e em que modo estão conjugados? Os verbos aí é doe e salve, né? Doar e salvar. Doe e salve. São formas verbais no modo imperativo. Afirmativo está no modo imperativo. Também já falei sobre isso, né? Modo imperativo é o modo verbal que ordena, que faz um pedido, um convite, ok? Letra C. Considerando o propósito de um texto publicitário, justifique o emprego desse modo verbal. Para você justificar o emprego desse modo verbal aí, considerando o propósito de um texto publicitário, né? Enfim. Como o anúncio publicitário busca envolver o leitor, né? Persuadir o leitor, levando a adotar um comportamento, e o modo imperativo é usado para que se deseja expressar uma ordem, como eu falei, uma instrução ou fazer um convite para que alguém tome uma atitude por ser esta a melhor opção, que é o caso desse anúncio. Ou seja, né, é bem coerente a utilização desse modo verbal, já que o propósito de um texto publicitário é persuadir, né, convencer o leitor a adotar um comportamento. Por isso, utiliza-se sempre os verbos no modo imperativo, ok? Questão 4. A 4 diz o seguinte: no texto do anúncio, qual é a relação de sentido entre as ideias de cada período? Reescreva-o, deixando evidente essa relação. Então, aí, há uma relação, pessoal, de quê? Uma relação de conclusão, né? Entre as duas orações. Quando eu digo assim, ó, a sugestão que eu dou é: você sempre doou o que não lhe servia mais. Então, que conectivo eu posso utilizar aí de conclusão? Então, portanto, logo, então, faça o mesmo com seus órgãos, tá certo? Estabelece a ideia de conclusão e eu posso utilizar um conectivo referente à conclusão, ok? 5. Onde esse anúncio poderia ser divulgado? Então, alternativa B, jornais e revistas. Alternativa D também, fixado em paredes. 6. Observe a imagem do anúncio e descreva o que nela está representado. Então, pessoal, o que a gente pode observar aí, nessa imagem desse anúncio aí, né? Vários calçados de diversos formatos, tamanhos e cores são dispostos de maneira a sugerir a imagem de um coração, não é isso? Olha. Vários calçados, olha, observe bem direitinho aí, de diversos tamanhos, diversas cores, para representar aí a imagem de um coração, ok? Vamos para 7. Questão 7 diz assim: compare as imagens abaixo, considerando as cores e a disposição dos elementos que formam a imagem do anúncio. Pode-se dizer que a organização dos calçados foi aleatória? Justifique sua resposta. Vocês acham que a organização desses sapatos aí, de várias cores, como a gente falou, de vários tamanhos, foi colocados aí de forma aleatória? Ou não? E, claro que não, né? A gente pode observar aí, olha, que as cores, a disposição e as cores dos calçados aí, para formar a imagem, levou em consideração as representações que tradicionalmente se fazem a um coração humano, né? Logo foi utilizado um critério referencial aí, o calçado vermelho na parte de cima, olha, o vermelho na parte de cima representando a veia aorta, né? Que é uma das principais veias
do coração. Aí vem os calçados azuis, representando a veia cava. Os outros calçados e sua disposição representam a musculatura do coração. Obviamente, a disposição e as cores não deixam de levar em conta o critério estético, né? Mas estão intimamente relacionados ao referencial, né? Dá para observar aí, bem direitinho. Muito bem. Questão 8. Em textos multimodais, como os anúncios publicitários, outros recursos visuais são bastante importantes. A cor e a disposição, até falei isso também na aula passada, sobre isso. Qual a contribuição desses elementos ao anúncio lido para a construção dos sentidos do texto? O vermelho foi aplicado no fundo, né? Observe aqui, ó. O vermelho aqui, ó, a disposição das cores. Lembra que eu falei sobre o que é um texto multimodal? Né? Que o anúncio, ele se encaixa, ele precisa ser um texto multimodal, né? O que é um texto multimodal? Que ele se utiliza de recursos gráficos, né? Para chamar a atenção do leitor, de imagem, né? Também de cores, né? Fontes, tamanhos de fontes diferentes. Aqui ele utilizou a cor para representar o quê? Aqui, a cor, para representar o sangue, né? O que mais que a gente pode observar? Deixa eu ver o que tem mais aqui. O vermelho, como eu já falei, contribui para a associação da ideia de sangue, de vida. Aí vem a disposição da imagem, bem no centro do anúncio também, reforça a ideia de que esse órgão é fundamental para a manutenção da vida, o fato dele estar lá bem centralizado no anúncio. No Brasil, o coração é o terceiro órgão mais transplantado. Os primeiros são rim e fígado, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ok? 9. Que associação pode ser feita entre o texto verbal e o não verbal? Alternativa D, pessoal, letra D. Complementaridade. Imagem e texto verbal têm a mesma importância, sendo que um compõe o sentido do outro, tá certo? Um complementa o outro. Os dois são importantes, o texto verbal e o texto não verbal, ok? 10 e última questão. Para alcançar seu objetivo, um recurso importante do anúncio é a argumentação, utilizada para conseguir a adesão do leitor à ideia ou ao comportamento divulgado. Observe a argumentação utilizada. Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com seus órgãos. Letra A diz o seguinte: o argumento utilizado é de fácil entendimento? Explique sua resposta. Sim, né? É de fácil entendimento, né? A argumentação se dá por meio de uma comparação. Aí, é feita por meio de uma comparação. Usou-se um argumento pragmático, né? Bem prático. Se o leitor aceitá-los, aliás, se aceitá-lo, a consequência será positiva, salvar vidas. Aí vem a letra B. Para você, doar roupas e sapatos é equivalente a doar órgãos? Explique sua resposta. Pessoal, esse é o ponto fraco da argumentação, né? Por quê? Doar sapatos e roupas não é ação equivalente a doar órgãos, tá? Não é, bem diferente, né? No caso de doar órgãos, as consequências são bem mais sérias e implica várias questões aí, pessoais, até questões religiosas também. Então, são questões bem diferentes, viu? Terminamos por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração!